O leite que eu poderia dizer para você de uma forma muito clara e de boca cheia, assim, que ele faz bem, é o leite materno. Porque o leite materno é o primeiro alimento da criança, é o exclusivo até os 6 meses de idade. Foi feito pela sua mãe para você, para atender às suas necessidades. Saindo disso, aí as coisas começam a complicar. Eu digo assim, o maior problema que existe é você deixar de mamar na sua mãe e querer mamar na mãe dos outros, né? Porque aí você vai querer beber o leite de vaca com uma composição totalmente diferente e aí os problemas começam a aparecer. Imagina a seguinte, Rose, o bezerro, quando ele nasce, a raça mais criada no Brasil hoje é o Nelore. O Nelore, ele nasce pesando 25 quilos. Essa é a média de peso de que nasce o bezerro hoje. 25 quilos ao peso nascer, no final de um ano ele pesa 250 quilos. Se ele mamou durante esse período de um ano, ele multiplicou o peso dele por 10. O nosso filho nasce em média ali com 3 quilos, e no final de um ano ele vai pesar entre 9 a 12 quilos, multiplica por 3 ou 4 o peso ao nascer da criança. Então isso mostra que a exigência da criança é totalmente diferente do bezerro. E o leite materno tem uma composição totalmente diferente do leite de vaca. O leite materno é rico em gordura, o de vaca tem muita proteína. E essa quantidade excessiva de proteína também acaba gerando problemas lá na frente para o ser humano. Eles têm nutrientes, só que esses nutrientes são carregados com muitos outros problemas. Então, na verdade, não vale a pena. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda até os 6 meses alimentação exclusiva com leite materno. Dos 6 meses a um ano é o período de introdução de alimentos. A partir de um ano, a criança já deve comer tudo aquilo que os pais comem em casa. E poderia ser mantido ainda a alimentação no peito até os 2 anos. Depois dos 2 anos, aí já não há mais a recomendação de que você continue mamando. Porque realmente já é comprovado cientificamente de que o leite traz muitos prejuízos quando utilizado ao longo da vida. Hoje já é comprovado de que aos 2 anos, depois de 10 casais terem efetuado perante o juiz ali aquela assinatura, de que eles estão assumindo um compromisso para a vida toda, desses 10, 6 se separam até 2 anos. 4 continuam casados. Dos 4 casados, 2 são felizes, segundo estatística, e 2 se toleram. O que quer dizer tolerar? Tolerar quer dizer que eu vou suportar aquela pessoa ao meu lado, mas eu não vou ser feliz com ela. Vai ser uma relação com muita rusga, uma relação de muito desgaste, de muita briga, de muita confusão. Será que valeria a pena manter a relação? Então, é uma pergunta interessante para a gente avaliar, porque a palavra tolerância quer dizer isso, suportar uma relação que é desagradável. E com relação ao leite, é esse o tipo de relação, uma relação de tolerância. O organismo suporta o leite. Eu bebo e ele acaba se virando lá para dar um jeito de fazer digestão, de fazer absorção, de tentar fazer metabolismo depois daquilo que é absorvido. Só que não é uma relação amistosa, tem efeitos colaterais e não são poucos. São muitos os problemas correlacionados ao uso do leite. Você começa o processo da digestão do leite, você precisa de muito ácido, porque é o ácido que faz o processo de coagulação do leite para iniciar o processo de digestão. Então, esse ácido que você aumentou no estômago no início, ele se liga com o leite. E algumas pessoas que sofrem de gastrite até sentem uma melhora nos 30 primeiros minutos. Depois que o processo da digestão entra em curso, você começa a liberar de novo toda aquela parte do ácido, mais o ácido lático do leite, e aí você vai sofrer uma gastrite, uma azia, uma queimação, gerando muitas vezes refluxo. Quando passa para o intestino, ou é diarreia, ou é constipação intestinal. E depois tem os problemas da parte interna. Quando você bebe o leite, ele tem muita proteína. Então, quando essa proteína é quebrada, você libera aminoácido, deixando o sangue ácido. O cálcio é utilizado para neutralizar a acidez. Então, você evita a acidez, porém, esse cálcio precisa ser eliminado. E as vias de eliminação do cálcio, ou é pelo rim, favorecendo o cálculo renal, formação de oxalato de cálcio, ou então pela vesícula, gerando cálculo biliar. Então, o leite ele tem uma propensão a aumentar cálculo renal e biliar. Depois que esses 2 órgãos estão assim saturados, você pode gerar artrose. Então, aí as coisas começam a piorar. E também tem toda a questão das alergias que são geradas por conta do leite, piorando todos os processos alérgicos de via respiratória. Asma, rinite, bronquite, sinusite pioram com o uso do leite. Na pele, você também tem efeitos colaterais do uso do leite. Você pode piorar uma dermatite atópica, pode gerar mais acne, porque está correlacionado também com o açúcar do leite, mas está correlacionado com o IGF-1, que é um hormônio produzido pela vaca. Então, quer dizer, tem inúmeros efeitos colaterais e eu acredito que essa relação não vale a pena levar à frente. O leite ele já gera os processos alérgicos e piora a imunidade. Quando associado ao açúcar, uma criança que bebe uma grande quantidade de leite com açúcar, achocolatado, que tem muito açúcar, e consome doce em exagero, você pode reduzir até 70% do sistema imunológico da criança. Isso quer dizer o seguinte, a redução de 70% quer dizer de 10 doenças que você teria,
você vai ter, que você não teria, quer dizer, você vai ter 7. A combinação de leite e açúcar piora ainda mais o caso, né? O sistema imunológico sofre demais. E eu acredito que não vale a pena. Nós somos a única espécie no planeta Terra que tomamos leite de outra espécie. Nós somos a única espécie no planeta Terra que, quando adultos, tomamos leite. Você não conhece nenhum animal adulto que toma leite. Nós somos os únicos. E você vai dizer assim, mas e o cálcio? A vaca tira o cálcio onde? Para pôr no leite. A vaca não toma leite. Ela tira o cálcio do capim. Tudo aquilo que é verde tem cálcio. Então essa história que você tem que tomar leite por causa do cálcio não é verdadeira. Primeiro que o cálcio que tem no leite não é tão bem absorvido. E segundo que não é uma fonte tão boa, tão rica. Isso aí é para vender leite, infelizmente. E o leite hoje, desde que ele foi pasteurizado, eu sei que isso vai um choque para quem está nos assistindo, a pasteurização do leite resolveu uma série de problemas e criou outros maiores ainda. Porque quando você pasteuriza o leite, você tem que levar ele a alta temperatura e baixar, você faz uma desnaturação das proteínas. As proteínas não são mais o que era. O leite que você compra no mercado não é o mesmo que sai do peito da vaca. Ele é muito diferente. Ele foi desnaturalizado pela pasteurização e foi feita uma coisa chamada homogeneização, que é pior ainda. Então esse leite, o ser humano tem um problema sério com a lactose. A lactose é um açúcar do leite que tem que ser transformada em glicose e galactose no sistema digestório. Para fazer isso precisa de uma enzima chamada lactase, que você para de produzir mais ou menos aos 9, 10 anos de idade. Então o adulto em geral tem dificuldade em digerir a lactose porque não tem lactase e muitos são alérgicos à caseína do leite. Se você tem um filho que tem otite recorrente, inflamação no ouvido e já levou a vários médicos várias vezes e não resolve, a solução está aqui. Por que você não tira o leite total do seu filho por um mês? Você vai ver que a otite vai desaparecer. Tá? Pode fazer que você vai ver, vai sumir, não vai ter problema nenhum. Criança com alergia, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o leite. E o queijo? O queijo é nada mais, nada menos do né? que ele tem menos lactose. Nesse aspecto de lactose está resolvido. Os outros problemas permanecem, né? O problema da caseína, que aí está concentrado, e o queijo ele é constituído de uma forma que você vicia. Quem está nos assistindo sabe que tem gente que é viciada em queijo. Se não te prejudica e você não tem nenhuma lactose, você vai em frente. Mas eu, por exemplo, eu tenho mais de 25, 30 anos que eu não toco em nada relacionado com leite. Não tem menor, e não me faz falta nenhuma, absolutamente Nem come nenhuma. queijo. Nem como queijo. O que acontece com o leite de vaca? Ele tem uma proteína chamada beta-lactoglobulina que tem no leite de vaca e não tem no leite da mãe. Então nós temos dificuldade, não é que nós temos dificuldade de digerir, nós não digerimos, não é da nossa natureza. E você tem 80% de caseína no leite de vaca, 20% de caseína no leite de mãe. E a caseína do leite de mãe protege a mucosa do bebê, a parede intestinal do bebê, a do leite de vaca não. Você tem mais de hoje 25 frações proteicas alergênicas comprovadas em leite de vaca. Então, não sou eu que estou falando, isso está comprovado em qualquer livro que você for estudar sobre alergia. A gente tem nos legumes, nas verduras, nas frutas, todos esses nutrientes que trabalham em conjunto com o organismo, dentro do organismo. Então, a gente precisa, vamos supor, se você pegar uma couve, você tem uma porcentagem de absorção enorme do cálcio, maior do que a do leite de vaca. Agora, a gente conversou agora com uma outra nutricionista que defende, né, o consumo do leite. Ela diz, por exemplo, que para consumir couve em quantidade suficiente para repor esse cálcio é muito difícil. Dá para não ser sempre refogada? Não é couve, né? É couve, é repolho, é brócolis, é alface, são as frutas, todas as frutas, é o feijão, é a ervilha, é a lentilha, o grão de bico. Tudo isso tem cálcio. Entendeu? Então, se você pegar hoje estudos do IBGE, mostraram que você teve em 30 anos 400% de aumento em refrigerante, em biscoito recheado, em embutido, 100% de consumo de queijo, tá? E ao mesmo tempo, 1/3 do consumo mínimo desejado de legume, verdura e fruta pela média da população brasileira. Conclusão, a gente come tudo errado. Entendeu? E a gente sabe que o número de alergias está aumentando vertiginosamente, não só no Brasil como no mundo, né? A senhora acha que o queijo, que o leite, né, leite e derivados, eles são responsáveis por esse aumento do número de alergias? Não, eu acho que são um conjunto de fatores. Eu acho que existiu um aumento do consumo de produtos industrializados ricos em leite e em outros alimentos
alergênicos, como a soja, como o glúten, o trigo. Então, são alimentos que possuem difícil digestão. E isso, você tem um aumento no consumo de industrializados absurdo. 82% do consumo total de energia do brasileiro hoje é de alimentos prontos. Tá? Industrializado. E aí, em contrapartida, aquele legume, aquela verdura, aquela fruta, aquele feijão, aquele arrozinho integral, né? Aqueles flocos de aveia, enfim, aqueles alimentos que iriam proteger a parede do intestino para não deixar ela passar o que não deve para dentro do organismo, queria melhorar a nossa capacidade de eliminar a toxina, queria modular o nosso sistema imunológico, estão sendo esquecidos.